Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero de coração agradecer você por este momento que você nos cede para adentrarmos na tua casa, na tua vida, para passarmos informações que são preciosíssimas que devemos considerar nos dias em que estamos vivendo. Trata-se de informações, orientações da Bíblia. O propósito desse canal é justamente isso: esclarecer as profecias relacionadas ao tempo do fim. Jesus disse que no tempo do fim, o tempo em que estamos vivendo, seria como nos dias de Noé. Mas eu gostaria de pegar esta colocação de Jesus, esta comparação de Jesus, para enfatizar não apenas, não necessariamente o assunto social, o assunto da delinquência, da promiscuidade, da impiedade, do pecado, não apenas nesse assunto. Eu sei que podemos considerar esse lado, mas já que esse lado é muito considerado, eu gostaria de pegar a comparação do que aconteceu quando o mundo amadureceu nesse sentido, lá nos tempos de Noé. Ocorreu o juízo de Deus sobre eles. Deus permitiu que eles fossem exterminados através do dilúvio. Uma grande correnteza de água, podemos dizer assim, uma enxurrada, as comportas do céu se abriram e assim o mundo foi inundado e todos pereceram, com exceção de Noé e a sua família. E eu gostaria de trazer estas palavras comparativas de Jesus ao tempo de Noé com o tempo do fim, ao tempo em que estamos vivendo, para dizer que estamos bem diante de um dilúvio. Está para acontecer um dilúvio não literal, como nos dias de Noé, um dilúvio de tormentas, uma tempestade de problemas, dificuldades e, enfim, como nunca ocorreu na história deste mundo. Daniel, capítulo 12, verso 1, diz que a tribulação, o nome que se dá a esta crise vindoura, é a grande tribulação, uma tribulação inigualável na história deste mundo. Então, nesse sentido de uma grande tribulação que é inigualável, podemos comparar como uma grande tempestade, um grande dilúvio que está para acontecer bem nos nossos dias. E creio de coração que é já na nossa geração, porque tudo está muito amadurecido, tudo que foi predito nas profecias está praticamente quase tudo cumprido e os últimos acontecimentos serão rápidos. É assim que a palavra de Deus nos descreve. Então, no tempo do dilúvio, aconteceu esta grande crise que dizimou toda a humanidade e nós estamos vendo os homens se perdendo. O que podemos presenciar nos dias de hoje são apenas um pequeno orvalho, são pequenas gotas daquilo que vai acontecer em breve nos nossos dias, da grande tormenta que irá se romper contra a humanidade. Então, o que nós podemos também extrair da ilustração do tempo de Noé? Noé só se safou naqueles dias porque ele se submeteu à orientação de Deus. Deus foi muito específico em dizer o que iria acontecer e como que ele deveria proceder, o que Noé deveria fazer para poder se safar daquela grande tormenta do dilúvio dos seus dias. Da mesma forma para nós, Deus tem a sua palavra e Deus quer que sigamos as suas orientações, as suas instruções, para que assim nós possamos sobreviver à grande tormenta. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, com respeito realmente à volta de Jesus, há uma pergunta que tem a ver com isso que nós estamos dizendo. Quem poderá subsistir? O capítulo 7 do Apocalipse fala somente aqueles que serão selados por Deus, aqueles que serão separados por Deus. E quem são esses? São aqueles que se submetem à orientação de Deus, abraçam o assim diz o Senhor, os ensinos da sua palavra, as suas instruções, assim como Noé. Então, do jeito que ele se safou, ao abraçar todas as instruções que Deus lhe deu para construir um barco, como construir, as medidas, enfim, toda a estrutura do barco, ele obedeceu, ele foi fiel a todas as instruções de Deus. Assim nós temos as instruções de Deus, simbolicamente, como se fosse um barco que construímos para a nossa vida. Então assim nós iremos estar nos preparando para a grande tormenta, o grande dilúvio que está para acontecer. E é nisso que Jesus diz.
assim como foi nos dias de Noé, também será no tempo do fim. A promiscuidade, o pecado atingiram o seu auge, amadureceu a um ponto que não teve mais como perdurar. E no tempo do fim, agora, nos nossos dias, nós já estamos vivenciando aquilo que aconteceu, precisamente aquilo que é descrito na Bíblia, que aconteceu nos tempos de Noé, vemos nos nossos dias a acontecer. Mas só mais uma consideração comparativa aos tempos de Noé. Naqueles dias, quando veio o dilúvio, Noé, ele sobreviveu porque obedeceu às instruções de Deus, mas houve uma recompensa. Depois da grande tormenta, só ele e sua família, que estavam de acordo com os planos de Deus, estavam dentro do barco, protegidos, é que puderam herdar a terra. A terra se tornou toda ela da família de Noé. Noé e sua família se tornaram donos da terra. O mundo foi a herança que eles tiveram pela fidelidade que eles tiveram para com Deus. Então, Deus também para nós, aqui no tempo do fim, dada a nossa fidelidade, a nossa sujeição às suas instruções, nós herdaremos a terra, disse Jesus. Os mansos herdarão a terra. Então, aqueles que são mansos são aqueles que se submetem, aqueles que se colocam debaixo do cajado de Deus, das orientações de Deus, se deixam guiar pelo Espírito de Deus. Esses, então, são os mansos que vão herdar a terra. Teremos o paraíso depois da grande tormenta. Então, foi muito apropriado aquela colocação de Jesus. Como nos dias de Noé, será agora no tempo do fim. E aproveito também para dizer como está lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. No capítulo 3, verso 15 também, de Eclesiastes, se não me falha a memória, diz a mesma coisa, né? Tudo que aconteceu há de repetir. Então, por que acontece assim? Primeiro, na questão dos seres humanos, os seres humanos, eles podem mudar a cultura. A nossa cultura não é a mesma da cultura de tempos passados. Isso mudou certamente. Mas a natureza do homem continua da mesma forma. A natureza do homem não muda, a não ser se ele se entrega para Deus, se ele se deixa guiar pelo Espírito Santo, aí sim o homem é transformado, o homem muda. Caso contrário, o homem continua o mesmo. Então, primeiro por esse aspecto, a natureza não muda. E, em segundo lugar, Deus deixou essas recomendações para que nós possamos tomar como exemplo. Então, Deus está querendo abrir a nossa mente para que nós não fiquemos aí sem saber o que vai acontecer, como se coisas estranhas, coisas anormais viessem a acontecer. Deus já deixou exemplos sobejos no passado de como ele trata o pecador, quais são as consequências do pecado e o que acarreta uma escolha errada. Então, tudo que aconteceu no passado há de repetir, né? Há de acontecer novamente. Então, nós temos aí muitas informações, muitas coisas que nos ajudam a viver os dias de hoje. E tudo nós tiramos com base na palavra de Deus. Deus, através da sua palavra, ele nos enriquece de informações e desvenda o invisível. E nós vemos, então, a diferença da joia preciosa da bijuteria, daquilo que é ouro verdadeiro, daquilo que é uma aparência de preciosidades. Então, Deus desvenda o invisível e nós não sabemos, por nós mesmos, identificar o que é de valor e o que é espúrio. Mas Deus, então, está querendo que nós estudemos a Bíblia para entender realmente essas diferenças, para que possamos fazer a escolha certa, para que possamos realmente sair vitoriosos, herdarmos a vida eterna, superarmos as dificuldades presentes e as que logo irão sobrevir. Então, Deus espera, Deus anela nos deixar esclarecidos. Enfim, por isso é uma bênção que você esteja aí para nos acompanhar, porque nós estamos estudando coisas que nos revelam essas mensagens importantes. E aproveito para dizer, então, antes de adentrarmos no nosso assunto propriamente dito, se você ainda não assistiu os nossos vídeos anteriores, eu recomendo que você assista para ficar inteirado sobre esses assuntos escatológicos, assuntos para os nossos dias. Estamos estudando
na primeira série, na série de estreia deste canal Pense Nisso, estamos estudando a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E nós estamos agora começando o encontro de número 35. De maneira que se você não assistiu os vídeos anteriores, assista. Cada encontro nós complementamos, confirmamos, complementamos e ampliamos aquilo que foi falado no encontro anterior. Então, é bom que você assista os outros vídeos para que você não estranhe o que nós vamos falar hoje, para que você entenda o porquê estamos falando isso hoje no nosso encontro de agora, para que você não fique chateado, não fique aí se sentindo ferido por alguma coisa que é contrário àquilo que você imaginou, que você acariciou, que você entendeu até então, porque nós estamos dando sequência e tudo que já falamos, nós provamos de forma detalhadamente nos encontros anteriores. Então, você ficará muito bem esclarecido ao assistir e você vai comprovar aquilo que nós daremos sequência no encontro de hoje. Também recomendo para que você tenha uma Bíblia em mãos em todos os nossos encontros. Assista o nosso vídeo acompanhando os textos bíblicos com você aí também. Leia uma Bíblia, os textos que sugerimos, os textos que apontarmos e formos ler aqui, que você possa ler para que realmente a mensagem fique mais gravada na sua mente, para que você possa interagir conosco, acompanhando, comprovando, confirmando a leitura, para ver que nós não estamos nos desviando daquilo que é da palavra de Deus. E assim você vai realmente ficar instruído sobre aquilo que estamos a passar, ok? Enfim, nós temos dito então que Satanás ele tem o seu exército, é um exército que usa o mesmo jargão do exército de Deus, é por isso que nós, por nós mesmos, não podemos identificar. O exército de Deus fala sobre unidade, amor, confraternização, aceitação, enfim, esses são os temas que o exército de Deus usa. Satanás também usa exatamente este mesmo jargão, esta mesma mensagem. Unidade, confraternização, amor, aceitação, enfim. Por que Satanás está usando a mesma linguagem que o exército de Deus usa? É justamente para poder confundir. Porque se nós não temos a Bíblia, nós vamos aceitar aquilo que Satanás está a propor. E a propósito, a maneira como ele propõe esse tipo de unidade, de amizade, de aceitação, parece até mais verdadeiro do que aquilo que Deus propõe na Bíblia. Porque, conforme Deus diz, nós devemos nos unir com base nos ensinos da palavra de Deus. Já usamos um vídeo para explicar detalhadamente isso, e vamos falar mais isso em vídeos posteriores aí, né? Sobre a unidade na diversidade. Esse tema é um tema de um assunto que já consideramos aí, e nós já provamos que a unidade que Deus espera que tenhamos é a unidade, o acordo com a palavra de Deus. Assim como Cristo e o Pai são um só, em acordo, em desejos, em vontade, um não contraria o outro, estão em perfeita concordância, assim Jesus orou ao Pai, pedindo para que os seus discípulos, aqueles que lhe pertencem, também sejam unidos com ele, assim como ele é com o Pai. Haja uma concordância, uma equivalência de assuntos que esteja em plena harmonia. Então, a unidade é com base naquilo que a palavra de Deus diz. São João 5, verso 39. E São João 17, verso 17, entre tantos outros que nós já falamos, já comentamos por aí. No entanto, a unidade que Satanás está formando por aí, está desenvolvendo, está fortalecendo cada vez mais, que é atraente e parece mais atraente do que a de Deus, é uma unidade que aceita tudo e todos de qualquer maneira, né? Então, desta maneira, parece que é um amor que vai além daquilo que Deus estabelece. Porque um amor que aceita tudo, a nossa maneira de ver, de enxergar, parece que é um amor mais infinito do que o amor de Deus. Porque Deus ele estabelece regras e Satanás está além das regras. Satanás ele está chamando o seu exército, está solidificando o seu exército com base na unidade, na diversidade. Então não importa se a pessoa é budista, se ela é shintoísta, se ela é confucionista, se ela é
crê em Krishna, se ela crê em Maomé, se ela acredita no Messias dos judeus ali que rejeita Cristo. Não importa se crê em Cristo, se não crê, se aceita Cristo ou se não crê, o mundo está falando que precisa se unir e existe um sinal de identificação desta união, né? E nós já temos tratado já há 2 encontros atrás que esse sinal, que é o sinal que o exército está usando para arregimentar aqueles que lhe pertencem, é a guarda do domingo. Já temos falado isso há 2 encontros atrás. Assista para confirmar este fato. E ainda falaremos adiante quando darmos sequência nesses nossos estudos. Vamos confirmar mais ainda este fato. Mas assista 2 vídeos atrás, falamos desse sinal que o Apocalipse 13 apresenta como sendo o sinal da besta. E já falamos quem é a besta. Em Apocalipse 13 fala sobre 2 bestas, provamos também em encontros anteriores. A primeira besta que subiu do mar, Apocalipse 13, 1, trata-se do papado, provamos isso. O papado ele é apresentado no livro de Daniel como sendo um chifre pequeno que atuou na Idade Média, dominou o mundo no aspecto político e religioso na Idade Média, e o Apocalipse confirma o que Daniel falou sobre o chifre pequeno, só que o Apocalipse fala desse poder já usando o pseudônimo de besta. Então, esta besta, que na verdade é o papado que subiu do mar, de acordo com Apocalipse 13, verso 1, esta besta é a mesma que Daniel falou como chifre pequeno. Dominou no passado, ao nosso passado, lá na Idade Média, dominou o mundo político e religioso. No entanto, o Apocalipse, confirmando o livro de Daniel, ele depois vai além, ele acrescenta, ele confirma e amplia o livro de Daniel. Então, confirmou o livro de Daniel falando do papado, na Idade Média, na atuação do papado, e depois o verso 3 fala que esse papado, num dado momento, que ali dá um período de 1260 anos de atuação, no final desse período, receberia uma ferida mortal, mas iria recobrar esta ferida, e no final, Apocalipse 13, verso 8, diz que ele iria ser adorado por todo mundo. Então, já explicamos esses detalhes. O papado atuou durante 1260 anos no passado, recebeu uma ferida mortal na Revolução Francesa, perdeu o seu reconhecimento perante o mundo, perante os estadistas, e de repente a Bíblia fala que até a volta de Jesus ele seria reconquistado, ele seria recobrado, seria empossado de novo, com a mesma autoridade, ele exerceria o seu poder na terra, conforme ele exerceu lá na Idade Média. Tá, aqui nós temos essas declarações que já foram explicados ali no passado, nos nossos vídeos, que vai de Apocalipse 13, do verso 1 até o verso 10. A besta que sobe do mar é o papado. Depois fala de 2 poderes do tempo do fim, específicos do tempo do fim, que só o livro do Apocalipse fala e o livro de Daniel, que não trata especialmente do tempo do fim, mas sendo o Apocalipse que especifica esse período do fim, fala de 2 poderes que Satanás usaria para fazer com que o papado voltasse a ser reconhecido, voltasse a ter prestígio novamente. E quais são esses 2 poderes que o Apocalipse nos apresenta por inspiração divina para nos esclarecer o cumprimento da profecia para a restauração do papado? Os 2 poderes os Estados Unidos da América do Norte, que é a segunda besta que é descrita ali no mesmo capítulo 13 do Apocalipse. O capítulo que fala do surgimento do papado e fala do desenvolvimento do papado. Esse mesmo capítulo, a partir do verso 11, fala do surgimento de uma segunda besta. A besta que sobe da terra e se parece como um cordeiro. E já explicamos também sobre essa segunda besta em encontros anteriores. Estou só recapitulando, porque o assunto agora, hoje estamos começando a falar, nesse 35º encontro, estamos começando a falar sobre o que é o falso profeta. Então, para você entender isso, você deve atentar para essas explicações que são, na verdade, uma recordação, um resumo daquilo que já foi falado em encontros anteriores, ali já no princípio, quando começamos a falar sobre profecias.
Então, esse poder, essa besta que está ali em Apocalipse 13, a partir do verso 11, uma besta que sobe da terra, que parece um cordeiro, mas fala como dragão, na verdade, explicamos, provamos, é os Estados Unidos. É um poder do tempo do fim, específico do tempo do fim, que surgiu bem na época em que o papado recebeu a ferida mortal na Revolução Francesa, aí cresceu os Estados Unidos, surgiu e cresceu os Estados Unidos bem nessa época. E os Estados Unidos, de acordo com a previsão profética, seria o agente que Satanás usaria para promover o papado, para restaurar a ferida mortal do papado, restaurar o papado da ferida mortal, restaurar a saúde do papado, fazer com que o papado voltasse a ter prestígio, a ser reconhecido e a ter autoridade conforme exercia em tempos de outrora, no tempo da Idade Média. Então, o poder que iria se levantar ali, denominado em Apocalipse 13 como sendo a segunda besta, a besta que parece o cordeiro, trata-se dos Estados Unidos da América. Provamos detalhadamente, insisto em pedir a você para assistir, para que você não fique aí confuso, duvidoso do que eu estou falando. Então, os Estados Unidos é uma nação militarmente poderosa a nível mundial, politicamente poderosa a nível mundial, economicamente poderosa a nível mundial e religiosamente poderosa a nível mundial. É isso que o Apocalipse nos fala a respeito da segunda besta. E os Estados Unidos cumprem de forma fiel todas essas características apontadas ali para essa segunda besta, que ali deveria surgir de acordo com a predição profética, especialmente para fazer com que o papado recobre o seu poder, a sua autoridade no tempo do fim. E nós temos visto através de todos os documentários, quer via internet, quer via físico aí, papéis, enfim, todo tipo de noticiário está evidenciando esse comportamento dos Estados Unidos, essa entrega dos Estados Unidos, esse comprometimento dos Estados Unidos, o envolvimento dele com o Vaticano, fazendo com que o mundo respeite a autoridade papal, coloque em prática as leis que o Papa impõe para ser obedecida. Em 2015, se não me falha a memória, depois eu posso verificar para comprovar, o Papa falou no Congresso dos Estados Unidos, visitou a Casa Branca. O Papa Bento XVI já havia visitado em 2009 a Casa Branca, mas agora, em 2015, o Papa Francisco visitou ali, falou no Congresso, falou na ONU, e nós vemos todos os estadistas lá na ONU aplaudindo em pé a ordem do Papa. E lá no Congresso americano, os dois partidos, republicano e democrata, aplaudindo em pé o papado. Então os Estados Unidos e os estadistas do mundo todo estão se inclinando à ordem do Papa, às suas orientações, às suas imposições, e os Estados Unidos está elevando os status do Papa perante o mundo todo. E os demais estadistas de todos os demais países estão com um comprometimento de colocar em prática a lei, que na verdade é uma lei máxima que reconhece a autoridade do Papa, conforme foi predito na profecia. Nós já havíamos dito que Deus identifica o seu exército através do seu selo. Apocalipse 7, dos versos 1 ao 3. O selo de Deus é apresentado ali, nesse capítulo 7 do Apocalipse, mas toda a Bíblia explica que o selo de Deus é a guarda dos mandamentos na sua integridade, na sua totalidade. Os 10 mandamentos. Tiago 2, versos 10 ao 12. Mas o sábado, de uma forma singular, de uma forma especial, dentre os demais 9 mandamentos do decálogo de Deus, é tido como sendo, sim, o sinal. Porque é ele que evidencia os demais componentes da lei, do decálogo. O 4º mandamento, ao falar que é o Criador que exige a obediência dos seus súditos, então, quando fala que é o Criador que está fazendo esta exigência no 4º mandamento, para guardar o sábado ali, então, ali se descreve quem é o legislador do decálogo. Quando fala do legislador como sendo o Criador, então isso ganha corpo para todos os 9 mandamentos.
Então, o quarto mandamento mostra que todos os outros 9 mandamentos é exigido por aquele que criou os céus, a terra e o mar. E é o quarto mandamento que evidencia isso. Então, lá em Apocalipse 7 fala do selo de Deus. E toda a Bíblia explica que o selo de Deus é a sua lei, os 10 mandamentos, na sua totalidade. E o quarto mandamento é o que especifica este selo. É o que determina o Criador e é o que identifica o Criador com a criatura, Deus com o homem. Então Deus deixou isso na Bíblia. Nós já usamos 5 encontros, 5 programas para explicar detalhadamente sobre o selo de Deus, e já explicamos isso em 2 programas, que o sinal da besta, usamos 2 programas para falar sobre o sinal da besta, que se contrapõe, que se opõe ao sinal de Deus. Então, se o sinal de Deus é o sábado, o sinal da besta, conforme já provamos, é o domingo. Mas ainda nem um nem outro, nem o sinal de Deus e nem o sinal da besta é colocado no homem pelo simples fato de guardar ou o dia do sábado ou o dia do domingo. Ainda não entrou em vigor. Conforme a predição bíblica, isso vai entrar em vigor quando for legislado através, primeiro, da nação norte-americana, a segunda besta que faz com que o mundo faça com que o mundo todo se submeta ao sinal da besta, ao sinal da autoridade do papado. Então, quando os Estados Unidos impor por leis que a guarda do domingo seja obrigatória dentro do seu território, então ele obrigará, os Estados Unidos, obrigará outras nações para que façam o mesmo. Isso é a imagem da besta também, já falamos, né? A imagem da besta é um similar do papado na Idade Média. O que foi o papado na Idade Média? É a igreja unida com o Estado, fazendo com que as pessoas obedeçam aquilo que a igreja impõe. Então a igreja manda, o Estado executa e as pessoas se submetem. A imagem da besta é exatamente isso. Os Estados Unidos vai fazer uma imagem da besta, vai fazer a mesmíssima coisa que o papado fez, em homenagem ao papado. Ou seja, conforme Apocalipse 13, eu não estou nem lendo, porque o assunto já foi falado em assuntos anteriores, ainda estou a nível de memorização, estou a nível de resumo, né, daquilo que já foi falado. Então, o que é a imagem da besta? Os estados que vão fazer, no caso dos Estados Unidos, vai começar, pode ser que há outros países como Tonga, e há países aí que guardam o domingo como lei dominical, todos os seus cidadãos são obrigados a guardar a lei dominical, mas de acordo com Apocalipse 13, isso vai se tornar imposição para o mundo todo e vai ser cobrado, começado a cobrar da parte de Deus, tanto o selo de Deus como o sinal da besta. Isso começará a ser cobrado, esse pontapé inicial terá início mesmo a partir do momento em que os Estados Unidos da América do Norte impor como lei, dentro do território nacional deles, a observância obrigatória do domingo. Uma nação essencialmente protestante, ou seja, na verdade não é protestante real, é nominalmente protestante. Então, os Estados Unidos, com uma visão mais evangélica, mais bíblica do que o catolicismo, os Estados Unidos, quando impuser como lei no seu território ali, que o domingo, que é o sinal da autoridade do Papa, deve ser observado, aí sim entrará em vigor a imagem da besta. E ele vai exigir, vai forçar, vai influenciar pelo seu poder político e militar também, né, e econômico, por esses poderes dominantes nas mãos dos Estados Unidos, vai influenciar outras nações, fará com que todas as demais nações do mundo façam a mesma coisa, façam uma imagem à besta. E quando fala lá em Apocalipse 13, adorem a imagem da besta, não é um monumento de adoração, façam uma estátua e se curvem perante essa estátua e venerem essa estátua, conforme muitos aí estão alegando, alguns evangélicos pentecostais estão dizendo que no futuro o anticristo virá e vai erguer uma estátua ali, tipo do tempo de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 3, e vai exigir que as pessoas se curvem perante essa estátua e neguem Cristo, e neguem a Bíblia. Então muitos estão aí
pregando essas coisas, mas na verdade a profecia não está dizendo nada disso. A imagem da besta é uma cópia do papado, os Estados Unidos vai impor isso no seu território, vai, ou seja, unir a religião com o Estado, vai colocar como lei a obrigação da guarda do domingo e vai fazer com que as outras nações façam a mesma coisa. E adorar a imagem da besta significa obedecer. Em muitos textos da Bíblia, eu não vou ler aqui agora, porque não é o nosso tema, em muitos textos da Bíblia há uma ligação, o termo adoração com obediência. Quando se obedece, se adora. Então é um sinal de que a pessoa está adorando, está se submetendo em questão de obediência. Então, fazer uma imagem da besta, conforme você lê lá em Apocalipse 13, que os Estados Unidos vai impor, vai forçar o mundo a colocar em prática, é justamente fazer com que todos os países coloquem a lei dominical, que é o sinal da autoridade do Papa, e todos se submetam a esta lei. Até hoje, ninguém recebeu o sinal da besta, né? Por mais que guarde o domingo. Porque tem muitas pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas íntegras, pessoas sinceras, que estão guardando o domingo, mas de forma inocente, de forma equivocada. Aprenderam de forma errada e ainda não chegou o tempo dessas pessoas entenderem. Mas se elas são realmente isso que eu disse, possuem essas qualidades que Deus reconhece, o Espírito Santo, de uma forma ou de outra, vai se encarregar de ir até essas pessoas e convencê-las do certo. Abrir os olhos dessas pessoas para o erro e elas vão perceber. Porque Deus vai falar a essas pessoas, em João capítulo 2, dos versos 37 e verso 38, ali diz que haverá fenômenos por parte do Espírito Santo para acordar as pessoas para que elas conheçam a verdade. Então, Deus vai tomar providências de buscar todas essas pessoas. Eu já falei isso no encontro anterior. Não é uma placa de igreja, não é um grupinho em si que só que será salvo. Todos, dos 4 pontos da terra, Deus vai alcançar todas as pessoas. E os íntegros ouvirão a voz de Deus e atenderão o seu chamado. O fato é que nós temos visto o mundo tomando decisão para o exército de Satanás e estão trabalhando para obedecer o sinal da besta, que as pessoas devem focar na guarda do domingo. Está se erguendo um coro, um grande apelo para que o mundo deixe de trabalhar aos domingos e tenha o domingo como um dia especial, singular, diferente dos demais dias da semana. E conquanto a Bíblia diz para guardarmos o 7º dia da semana. É aí que está toda a controvérsia. É aí que vai ser a disputa final, que vai definir o exército de Deus e o exército de Satanás. O exército de Deus vai ficar do lado da Bíblia, que manda guardar o 7º dia da semana, o santo sábado do Senhor. E o exército de Satanás vai ouvir o apelo dos estadistas, dos generais, dos oficiais, dos oligarcas e dos nomes de destaque, aqueles que mais se impõem na terra. Enfim, todos os líderes estão falando a mesma coisa, tocando a mesma música, fazendo o mesmo apelo, e todos eles estão dizendo: temos que descansar no domingo. E é justamente aí que vai fazer a definição: a guarda do domingo e a guarda do sábado. Satanás, então, ele ergueu os Estados Unidos justamente para poder apoiar o papado nesse tempo do fim. Só que nós lemos uma coisa que Satanás ergueu no tempo do fim, que a Bíblia chama de falso profeta. E tem tudo a ver com os Estados Unidos, e os Estados Unidos tem tudo a ver com o falso profeta. Vamos ler isso lá em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16, o versículo 13 e 14, nós lemos assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Enfim,
Só esses dois versos já esclarece de forma brilhante tudo isso que eu tenho falado praticamente em todos os nossos encontros. Hoje é o 35º encontro, já tivemos 34 encontros, mas aqui dois versos sintetizou tudo isso que nós temos procurado passar para você, de forma discriminada. Mas vê, o que nós vemos aqui? 3 espíritos imundos, viu o vidente de Patmos, João que escreveu o Apocalipse. Eu vi 3 espíritos imundos para o tempo do fim saírem da boca do dragão, da boca do profeta, da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Então, esses 3 poderes, o dragão, a besta e o falso profeta. E nós vamos falar aqui sobre o falso profeta hoje. Mas por que fala são espíritos semelhantes a rãs? O que as rãs fazem? Quando você vê que várias rãs estão saindo e coachando, elas estão anunciando uma tempestade. Elas gritam a aproximação de uma tempestade. Uma tormenta está para chegar. E elas saem dos seus esconderijos. Parece até que elas não existem em lugar nenhum. Mas quando você começa a perceber que elas estão saindo, principalmente quem mora no sítio, no campo, começa a aparecer rã de tudo que é lugar. E elas começam a coachar. E elas começam a anunciar uma tempestade. Então, principalmente quem mora em sítio, sabe o que significa aquele coachar das rãs. Elas estão anunciando a vinda de uma tempestade. A Bíblia tomou isso como exemplo. Esses 3 espíritos de imundo que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta são semelhantes a rãs. Estão anunciando, na verdade, que o tempo está vindo. Está próximo. Então, Satanás, irado, ele está mais do que nunca agindo com mais ferocidade, com mais fúria. Ele se demonstra mais. Ele sai da toca e agora ele começa a se revelar. E é nesse sentido que você percebe, bem, o mundo está de mal a pior. Até cientistas, até laicos, pessoas neutras em questões de religião, eles estão vendo que o mundo está para sofrer alguma grande transformação, passar por alguma metamorfose. Muitos até desses ateus, que são até ateus, dizem que o ser humano está à beira do colapso. O mundo está por um fio nos seus últimos dias, porque o mundo está de mal a pior. E por que está assim? Satanás com seus demônios estão saindo da toca semelhantes a rãs. E eles estão gritando a aproximação de um temporal, de uma grande tempestade. Porque eles estão em fúria. Eles não querem mais agir às escondidas. E é por isso que todos nós estamos sentindo as primeiras gotas da tempestade. Porque não vai demorar e isso vai se avolumar mais e mais. Bem, mas nós vimos aqui o que eles fazem, esses espíritos, o dragão, a besta e o falso profeta. O verso 14, vamos ler novamente. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Veja, eles fazem milagres, eles fazem sinais para poder enganar, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, verso 9. É o trabalho de Satanás enganar todo mundo no tempo do fim. Então, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu disse que só esses 2 versos sintetiza tudo isso que eu já falei em todos esses encontros e ainda falarei em encontros seguintes, se Deus assim o permitir. Ó, quanta riqueza de informações nós tiramos aqui. Esses são espíritos de demônios. Então aqui Deus está discutindo o porquê que existe a Bíblia. Para mostrar que nem tudo que reluz é ouro. Para discriminar uma coisa da outra. A verdadeira joia da bijuteria. Nós vimos Satanás usando o mesmo jargão ali do lado do exército dele, o mesmo colorido, o mesmo brilho, a mesma isca, que no caso é o amor, que na verdade é uma verdade do lado de Deus, a união, a paz, a confraternização, esses temas são reais do lado de Deus, mas Satanás usa como uma isca, dado o brilho que possui. Então, atrai as pessoas usando esse mesmo jargão. Então, ele faz milagres, ele faz fenômenos. Em São Mateus 7, dos versos 21 a 23, ali Jesus fala que quantos irão se perder porque se deixaram levar pelos encantos, pelos milagres, pelo sensacionalismo, pelos fenômenos,
Lá em Mateus 24, Jesus advertiu que haveria muitos falsos cristos, falsos profetas. O apóstolo Paulo falou em Coríntios que Satanás se transforma em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. E fala lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também, do versos 2 em diante, que chegaria um momento que Satanás iria usar o papado e todo o brilho que envolve as atividades do papado, o brilho que pode ser o método de engano, com milagres, com fenômenos, enfim, entrando em contato com todas essas coisas, as pessoas seriam enganadas, ficariam maravilhadas e seriam induzidas ao erro. E ali, em 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 12, ali Deus fala, né, que as pessoas, Deus deixou Satanás agir com todo aquele brilho, porque as pessoas preferiram aquele brilho que Satanás apresentava para elas. Então Deus deixou que elas tivessem aquilo que elas preferiam, aquilo que elas valorizavam e priorizavam. Já que era o engano, então Deus permitiu que elas fossem induzidas, fossem enganadas por Satanás. Então, Apocalipse 12, verso 9, diz: aquele que engana todo mundo, a antiga serpente. Então, veja, aquele que enganou lá no princípio, lá no Éden, se disfarçando de uma serpente, agora na era da ciência, na era da tecnologia, ele iria enganar da mesma forma, porque ele tem poder para enganar. E as pessoas seriam enveredadas, e ele usa para enganar esse mesmo jargão, esta mesma linguagem de amor. E a Bíblia, então, está aqui justamente para mostrar para nós como que Satanás está trabalhando, aonde ele está atuando, e assim nós podemos identificar o erro. Podemos identificar a verdade e o erro. E assim podemos tomar uma decisão sábia para o nosso viver. Enfim, hoje nós vemos, conforme vimos aqui em Apocalipse 16, verso 14, são espíritos de demônios indo ao encontro dos reis do mundo todo. Hoje nós vemos os reis, os estadistas, os governantes, a classe aristocrática, os líderes, aqueles que estão encabeçando e dominando as massas do mundo. Enfim, todos eles estão em uníssono falando de que temos que guardar o domingo, temos que guardar o primeiro dia da semana, temos que guardar o dia da família, o dia do descanso da terra, o dia da economia, para que as pessoas não gastem em mercados, façam compra ou façam vendas. E eles estão buscando vários recursos, vários temas, para dizer que precisamos ter o primeiro dia da semana como um dia de descanso, de não fazer as coisas. É o dia especial, e para muitos cristãos evangélicos é o dia do Senhor. Então, o Papa está usando esta mensagem, está pregando no mundo para líderes políticos, para líderes religiosos. O mundo está abraçando, está acolhendo, está trabalhando para colocar em prática essa autoridade do Papa. E aqui nós temos então uma definição: o sinal de Deus e o sinal da besta. E quando você vê esses estadistas se unindo, falando este mesmo tema, tratando desse mesmo assunto e falando de união com base nesse tema, que é o assunto do momento, é isso que você acabou de ler aqui em Apocalipse capítulo 16, verso 14. São espíritos de demônios que vão ao encontro dos reis do mundo todo, a fim de uni-los para a batalha do Deus Todo-Poderoso. Então, essa batalha consiste na grande controvérsia entre o bem e o mal, consiste no sinal da besta, que é a guarda do domingo, e o sinal de Deus, que é a guarda do sábado. É nesses dois pontos especiais da palavra de Deus em relação ao que o inimigo diz, é que haverá o conflito final. Enfim, então o que é o falso profeta que nós temos aqui? Do jeito que Satanás precisou erguer os Estados Unidos para que, ou trabalhou pelo menos, se não foi ele que ergueu, mas ele usou os Estados Unidos, e tem usado mais ainda, para erguer o papado da situação deplorável que ele se encontrou ali na Revolução Francesa em diante, perdeu a autoridade que possuía na Idade Média. Então os Estados Unidos trabalhando para recuperar aquela mesma autoridade. Satanás também
precisou destacar o poder religioso que os Estados Unidos professa, que os Estados Unidos representa. Que poder religioso os Estados Unidos representa ao redor do mundo? Os Estados Unidos representa o protestantismo, porque os Estados Unidos, conforme já dissemos em encontros anteriores, surgiu em protesto, numa fuga do catolicismo do Velho Mundo, surgiu o Novo Mundo, que foi lá nas terras norte-americanas, surgiu um grupo de puritanos e vamos protestar contra o Vaticano. Então, essencialmente, os Estados Unidos é uma nação religiosa protestante. Só que, por que eu estou usando os Estados Unidos, lá de Apocalipse 13, para falar do falso profeta aqui de Apocalipse 16? Só que o que é os Estados Unidos da América? É uma nação protestante que, com o passar do tempo, voltou a laços de harmonia, a laços de diplomacia, de união com o Vaticano. Tudo isso já temos falado. E aquele abismo de separação começou a deixar de existir, começou a desaparecer, e hoje já há uma intimidade entre os Estados Unidos e o Vaticano, de maneiras que não há mais a separação entre esses dois poderes religiosos. Os Estados Unidos, outrora protestante, agora é uma nação protestante nominal. Só carrega o nome de protestante, mas é um protestantismo nominal. Então, por que eu estou falando isso e o que tem a ver Satanás, que são os espíritos e demônios, com este poder que é representado pelos Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma nação que representa o protestantismo nominal ao redor do mundo. Isso tem muito peso para a nossa consideração aqui, porque o falso profeta apontado aqui em Apocalipse 16, versículo 13 e 14, o falso profeta diz respeito àqueles que usam as escrituras de forma errada. Eu explico. Eu não vou usar os textos agora, porque eu não marquei aqui, mas há muitos textos. Isaías fala, Jeremias fala, se eu não me engano é Jeremias 44, 14, capítulo 14, Ezequiel também fala. Os profetas do Velho Testamento, muitos deles falam das atitudes do falso profeta, que consistia em contrapor a palavra de Deus. Na verdade, em se opor à palavra de Deus. Enquanto Deus diz, haverá juízo, haverá sentença, haverá o fim, haverá a morte, haverá isso que vai punir as atitudes, vai punir o pecado de vocês. Os profetas do passado vinham com esta mensagem de juízo. Aí Satanás levantava os falsos profetas. Qual era a mensagem dos falsos profetas? A mensagem dos falsos profetas era contrariar a mensagem dos verdadeiros profetas. Então os profetas de Deus vinham com o termo assim: assim diz o Senhor, haverá juízo sobre Israel. Os falsos profetas, eles vinham usando o mesmo jargão. Eles se levantavam naquela mesma época para combater, dizendo assim: assim diz o Senhor, não haverá juízo sobre a terra de Israel. Deus irá pelejar, Deus irá pleitear a favor de Israel. Embora o povo de Israel estivesse pecando, o povo de Israel estivesse contrariando o coração de Deus, os falsos profetas amenizavam a situação. Eles traziam uma mensagem de paz, quando na verdade a mensagem era de espada. Eles traziam uma mensagem de vida, quando a mensagem na verdade era o derramamento de sangue, era a destruição. Então, vinha para se opor aos conselhos, às orientações, aos ensinos da palavra de Deus. Então, os falsos profetas vinham colocar panos quentes em cima, amenizando o assunto do juízo. Então, aqui nós temos as características de um verdadeiro e de um falso profeta. E nós vimos aqui em Apocalipse 16, verso 13 e 14, que vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. O dragão é o espiritualismo nas suas múltiplas formas de agir, e já temos falado sobre isso. O espiritualismo é além do espiritismo. Então, hoje há uma diversidade de maneira espírita de se encarar essa filosofia, essa crença. Mas é um espiritismo diversificado. Se chama espiritualismo. Então, aqui é tido como dragão. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta significa dos ensinos. Da boca deles haviam os ensinos.
que estavam unidos, falando as mesmas coisas. Então, a besta é o papado falando aquilo que Satanás, através do espiritualismo, também fala. O falso profeta, na verdade, Satanás, no tempo do fim, ele iria fazer destacar justamente no período em que as pessoas precisariam, pelo trabalho de fúria que Satanás tem, pelo trabalho final da sua obra no tempo do fim, porque ele sabe que está no tempo do fim. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Então, sabendo, ele está mais furioso do que nunca antes. E Apocalipse 12, verso 12 também, explica que ele, sabendo que está no fim, ele vem com mais fúria do que antes. Então, sabendo que está nos últimos momentos da história dele, ele precisaria despertar um falso profeta. E aqui entra o que diz aqui, esses espíritos controlando esses poderes. Agora, por que precisaria despertar um falso profeta? É justamente por causa do assunto do assim diz o Senhor. Eu explico. Satanás, ele sempre usou na Idade Média o catolicismo para ensinar coisas contrárias à Bíblia. Porque a Bíblia só estava acorrentada, elas eram poucas, estavam acorrentadas lá no fundo no porão dos conventos, das igrejas, das catedrais, e a ninguém era permitido ler as escrituras, e havia essa segurança, essa proibição, ninguém deveria recitar as escrituras, deveria ter acesso às escrituras, muito menos copiar, mas sempre Deus fazia com que vazasse alguma coisa, escapasse alguma coisa. Os valdenses, os huguenotes e vários cristãos avulsos pregavam as escrituras do pouco que eles tinham a oportunidade de conhecer, e aquilo já era uma afronta à Igreja Católica. Ela colocou a Inquisição para destruir aqueles que pregavam as escrituras, aqueles que tinham alguma parte das escrituras, eles eram perseguidos, torturados e mortos. A Igreja Católica fez de tudo para que as pessoas vivessem na idade escura, sem conhecimento da palavra de Deus. Sendo assim, dizendo ser a guardiã da Bíblia, da verdade, ela ensinava as suas tradições através da Bíblia, que é uma flagrante contradição do que a igreja ensina a Bíblia, né? Então a igreja ensinava as suas tradições, impunha a superstição e manipulava a sua autoridade sobre os reis da terra e sobre os povos da terra através das superstições que a igreja criara e impunha sobre os povos. Mas acontece que até aí estava tudo bem para Satanás. O povo vivia em densas trevas espirituais, como diz lá em Oséias capítulo 6, a partir do verso 4. O povo perece por falta de conhecimento. E assim o mundo estava em trevas espirituais por falta de conhecimento, por falta de luz, por falta da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Mas fazer o quê? As pessoas não tinham oportunidade, mas Deus criou uma situação para que a Bíblia pudesse ser lida por todas as pessoas. No começo do século XIX, em 1804, veio a primeira sociedade bíblica, Sociedade Britânica, que criou a primeira distribuição de Bíblia para o mundo. Hoje existem centenas e centenas de sociedades bíblicas que estão espalhadas pelo mundo. Elas são espalhadas em toneladas e toneladas em containers de navios que são levados para todos os lugares do mundo, e os prelos não param de funcionar, traduzindo Bíblia e expondo mais Bíblia para as pessoas, e se espalhou a Bíblia. Inclusive nós vamos aí num encontro adiante explicar como que foi profetizado essa disseminação da Bíblia para o tempo do fim, para contrariar os planos de Satanás, que usou o papado na Idade Escura, recebeu até a cunha de Idade Escura, dado a ignorância que ele manteve os povos no passado, mas mostrou, a profecia diz que aconteceria o período da Idade Escura, mas chegaria um momento em que a Bíblia seria disseminada no tempo do fim. Todos teriam acesso à Bíblia. E nós vemos cumprir desde o início do século XIX, através das sociedades bíblicas e das produções de Bíblia, através dos prelos e assim por diante. Acontece então que Satanás viu que não poderia frear o poder de Deus na disseminação da Bíblia para terminar a obra de Deus na Terra. Satanás viu então que os Estados Unidos começou a se desenvolver
inclinados ao estudo da Bíblia. Teve a sua origem como protestante, que via os erros do papado, porque estudaram a Bíblia, os puritanos, os primeiros peregrinos, os primeiros cristãos que aportaram ali no norte da América, eles começaram a estudar a Bíblia. Então Satanás, ele reagiu. Ele resolveu fazer da nação norte-americana uma nação que se tornasse de nação exemplo para uma nação que servisse de instrumento para ele. Ao invés de fazer com que as pessoas se afastassem do papado, Satanás trabalhou com os Estados Unidos para fazer com que a nação empurrasse o mundo para se unir com o papado. E é isso que a profecia nos diz. E é isso que quer dizer o falso profeta. Em outras palavras, Satanás, ele precisava, sabendo que as pessoas, com a Bíblia em mãos, iria descobrir os engodos do papado, iria ver que o papado tem uma total contrariedade daquilo que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia fala, como diz lá em 2 Tessalonicenses 2, o homem do pecado iria se opor a tudo que se chama Deus, ou é questão de culto a Deus, tudo que diz respeito àquilo que é santo, aquilo que é de Deus, o homem do pecado, que é o papado, iria se colocar contra. Então, agora as pessoas com a Bíblia em mãos, elas poderiam verificar e poderiam identificar todos os erros do papado. E é justamente isso que aconteceu, e o início da nação norte-americana, nessa luz, nessa compreensão, com a Bíblia em mãos, se separou, a princípio, do Vaticano, da orientação, do domínio do Papa. Antes, sim, poderia se justificar as pessoas, os europeus, as nações europeias, poderia se justificar todas as nações do passado, na ignorância que eles, por falta de Bíblia, por falta de luz, eles se submetiam à autoridade do Papa. Mas agora, as pessoas com a Bíblia em mãos, por que vai se submeter ao Papa, sabendo que o Papa e a sua igreja pregam coisas flagrantemente contrárias à Bíblia? Então Satanás, ele resolveu reagir a esta situação. Então ele foi pervertendo os estadistas dos Estados Unidos e foi criando cristãos nominais, cristãos que são ambiciosos, amantes do mundo, e foi pervertendo o cristianismo lá na América do Norte, e até que ele conseguiu transformar aquela nação outrora protestante real, em um protestante nominal. Ou seja, já não fazia mais oposição ao que o Papa diz. Não importa o que a Bíblia diz, e assim o Papa conseguiu usar essa nação outrora inimiga, né, como uma nação simpatizante do papado. Agora, ele conquistou um poder que faz com que as pessoas com a Bíblia em mãos, que são os protestantes, que deveria ser, agora com a Bíblia em mãos, ao invés de dizer, assim diz o Senhor, não guardarás o domingo, porque a Bíblia manda guardar o sábado. Então, ao invés de dizer assim, a nação protestante começou a agir como falso profeta. Contrariando a palavra de Deus, eles dizem, o Senhor nos diz, e pegam a Bíblia e diz, guardarás o domingo. Mas o Senhor não diz para guardar o domingo. O Senhor nos diz, a pessoa que morre, o seu espírito sai do corpo e vai para o céu ou vai para o inferno. Nós vamos usar um encontro só para provar que não é assim que funciona. Isso veio lá dos desvios teológicos da Igreja Católica. Então, mas acontece que agora os protestantes com a Bíblia em mãos, tendo se afastado da Bíblia, ou tendo se afastado de Deus, eles dizem que a Bíblia está dizendo algo que não tem nada a ver com a verdade. Assim diz o Senhor. Aí pregam algo contrário e reforçam o que o Papa diz. Em outras palavras, o falso profeta, Satanás usa para, através da palavra de Deus, apoiar o papado. Sendo que o papado é flagrantemente contrário à Bíblia, Satanás precisava desenvolver um poder que tem a Bíblia para apoiar o que o Papa diz. E é justamente aqui que nós vemos essa declaração ali em Apocalipse 16. E vi sair da boca do dragão, que é o espiritualismo, da boca da besta, que é o papado, e da boca do falso profeta, que é, na verdade, o protestantismo apostatado, que
ou é o protestantismo nominal. Então, não existe mais aqueles que usam a Bíblia e dizem que o Papa está errado. No terreno do protestantismo, que é tido como falso profeta, são aqueles que, com a Bíblia em mãos, apoiam os ensinos mentirosos, apoiam as mentiras, as tradições criadas pela Igreja Católica. E no que diz respeito à união final, para que haja o verdadeiro ecumenismo no tempo do fim, para que haja realmente a consideração do sinal de Deus e do sinal da besta, para que isso realmente seja considerado, então o falso profeta deve apoiar totalmente as ideias do papado, mas no sentido do espiritualismo, de que existe vida após a morte, a pessoa quando morre continua viva, e no sentido do sábado. Aí será o grande ponto de litígio, o grande ponto da controvérsia, do conflito, principalmente o assunto da guarda do sábado e do domingo. Mas esses dois pontos, a questão do estado do homem após a morte e a questão do verdadeiro dia de guarda. Então, é isso que se deduz das escrituras sagradas para o tempo do fim, de informações. E nós temos visto, então, a atividade do falso profeta e todos os governantes do mundo estão aí trabalhando nessa atividade, porque os espíritos de demônios é que estão se encarregando de fazer com que eles pensem dessa maneira. E por aí você já pode deduzir no que está acontecendo diante dos teus e dos meus olhos. O mundo está fervilhando nesse sentido. Eu já apresentei alguns documentários no encontro passado, que você pode ver sobre os movimentos do decreto dominical, como os comerciantes, como os economistas, como os cientistas, como os educadores, como os filósofos, como os religiosos, enfim, como pessoas de todas as áreas estão falando da mesma coisa. O dia da guarda do domingo, que é o dia do descanso da terra, o dia da família, o dia da paz mundial, e eles dizem que o domingo que deve ser guardado. Eu já apresentei, então, documentários, e você pode pesquisar muito isso que está em abundante quantidade aí na internet, o decreto dominical jaz à porta. Quando isso acontecer, aí sim vai ser aquele que guarda o domingo, vai ser tido como aquele que, ao aceitar a imposição da guarda do domingo como lei oficial, partindo dos Estados Unidos para o resto do mundo, a partir de então, aquele que colocar em seus documentos, colocar em seus registros, se declarar como um guardador do domingo, quer seja por intelecto, selenamente, ou na mão por conveniência, porque haverá pessoas que vão amar a causa, vão estar envolvidas de coração com este movimento religioso, achando que é da família, que é o dia do Senhor. Então, é com o entendimento, diz aí o selo da besta ali do Apocalipse, Apocalipse 13, partindo dos Estados Unidos para o mundo, vai ser colocado na fronte. Então, essas pessoas serão identificadas pelo entendimento. Ou sinal, diz ali Apocalipse 13, será na mão direita, que é a mão da ação, a mão da conveniência, a mão daquilo que faz cumprir as coisas. Então, essas que terão o sinal da besta apenas na mão, essas não serão pessoas necessariamente que irão se identificar com a causa que estão a propor aí pelos estadistas e pelos religiosos ao redor do mundo. Eles não vão reconhecer autoridade nisso, mas é por mera conveniência. Porque, como diz o Apocalipse 13, não vai poder comprar, não vai poder vender, e posteriormente o assunto vai ficar tão sério que vai haver uma sentença de morte. Apocalipse 13, você encontra isso. Então, nós vemos aí esta ideia de que as pessoas elas vão, muitas delas, se identificar com a guarda do domingo por amor e outras apenas por conveniência, para manter os seus privilégios, manter a sua posição, e às vezes é um ateu, é uma pessoa assim indiferente a tudo e a todos, não está nem um pouco preocupado com causa nenhuma, no entanto, tem os seus interesses ali comprometido, e ele vai aguardar um domingo porque assim
aí é representado pela mão direita. Agora, no caso do povo de Deus, que vai receber o selo de Deus na fronte, significa que é apenas no coração. Quando fala lá em Deuteronômio 6 que é na fronte, é na mão, é um indício de ser na mente ou no coração. Deuteronômio 6, a partir do verso 4, esclarece bem isso. Ouça, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois fala que a lei será como frontal. Então, o frontal diz respeito à mente, ou coração. Eu já li aqui Hebreus 8, verso 10, que a lei de Deus seria colocada não mais com o dedo de Deus na pedra, mas agora na nossa mente e no nosso coração. Porque mente e coração estão ligados. Então ali no Apocalipse 7 fala que aqueles que vão receber o selo de Deus receberão esse selo na sua mente, mas também diz respeito ao seu coração. Por entendimento, por convicção, de forma racional, eu aceito, conforme diz o quarto mandamento, lembra-te. Você lembra com a mente, você tem aquilo na sua mente e ninguém vai tirar da tua mente. Lembra-te do dia do sábado, é o sinal do Senhor, é o sinal que identifica aqueles que pertencem ao Senhor. Ezequiel capítulo 20, 12, verso 20, entre tantos outros. Então, você lembra com a mente. Êxodo 20, verso 8, diz isso. Lembra-te do dia do sábado. Então, você, ao colocar na mente, concomitantemente, você coloca no seu coração. Então, somente através do intelecto, através do lado racional e o emocional junto, o amor verdadeiro, e o amor racional, é que faz com que a pessoa se apegue às leis de Deus. E as outras pessoas vão se apegar ao sinal da besta, não importa se é por lado racional ou se é apenas por conveniência. Então, toda a terra estará envolvida nesse conflito entre o sinal de Deus, que é a guarda do sábado, e o sinal da besta, que é a guarda do domingo. Satanás, então, levantará esses poderes. No tempo do fim, levantou os Estados Unidos para apoiar o papado, ajudando para que colocasse o seu sinal na terra. E ali se estende dos Estados Unidos para o resto do mundo o falso profeta, porque o protestantismo, o evangélico, na verdade, ou o pentecostal, os neopentecostais, na verdade, eles não protestam contra o catolicismo. Estão se envolvendo no laço de união que, na verdade, aí nós temos o falso profeta. Não como a Igreja Católica que usa o catecismo, mas eles usam a Bíblia e dizem, assim diz o Senhor, temos que guardar o domingo. Assim diz o Senhor, temos que unir com o papado e com o mundo, que é essa união global que está acontecendo aí. E então assim eles vão usando a Bíblia, assim diz o Senhor, conforme os profetas do passado faziam. Só que eles não estão imitando o verdadeiro profeta. Eles estão imitando o falso profeta. Assim diz o Senhor, e em seguida dá uma ordem que contraria o que o Senhor diz. Então, assim são essas igrejas que usam a Bíblia, diferentemente do catolicismo. E Satanás diz aqui, Apocalipse 16, verso 14, é o Espírito que está demandando com todos esses poderes nesses últimos dias. A partir do próximo encontro, nós vamos então falar mais alguma coisa sobre a lei de Deus, mas ainda nos resta só um pouquinho que eu gostaria de considerar o seguinte. Veja aqui São Lucas, capítulo 11. São Lucas, capítulo 11, verso 20. Diz assim: Jesus, que ele havia curado um endemoniado, uma pessoa endemoniada lá nos seus dias, ele era mudo e Jesus curou aquele homem. E aqui ele recebeu a acusação dos fariseus de que ele havia feito aquela cura pelo poder de demônios. E Jesus respondeu eles dizendo assim, se porém, Lucas 11, verso 20, Jesus disse, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Veja, grave bem essa frase de Jesus. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então aqui fala esse assunto se reportando ao dedo de Deus. Agora vamos ver
a mesma situação, agora pelo outro evangelista. Nós lemos Lucas, né? Agora vamos ver Mateus falando a mesma coisa, capítulo 12, verso 28. Na mesma situação, agora, o evangelista Mateus descreve a situação assim. Jesus disse para eles, para os fariseus: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Você notou aqui o trocadilho? Enquanto Lucas disse, se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. O trocadilho está aqui no evangelista de Mateus que falou, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. Em outras palavras, comparando os dois evangelistas que foram inspirados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus, Deus, para um, diz que o dedo de Deus e o Espírito Santo para outro. Então, o dedo de Deus é o Espírito Santo. Né? Então, veja, um complementando o outro, eles juntando os textos, nós vemos que o dedo de Deus é o Espírito Santo. É lógico que o Espírito Santo não é um dedo. Entenda bem o que está dizendo aqui. Está querendo dizer do poder de Deus. Então, o poder de Deus aqui é apontado pelo dedo de Deus, o dedo de Deus e o Espírito Santo, no caso do poder que ele usa para atuar, ou como ele usa, é representado aqui como sendo o dedo de Deus. E por que eu estou usando esses textos aqui para encerrar o nosso assunto? Você se lembra que lá em Êxodo capítulo 20, foi usado o dedo de Deus para escrever os 10 mandamentos. O dedo de Deus foi usado para escrever os 10 mandamentos. É a própria escrita de Deus, o dedo de Deus. E nós vemos aqui que o dedo de Deus é o Espírito Santo. Agora nós vemos aqui em Hebreus capítulo 8, verso 10, já lemos isso aqui em várias partes, mas só para relembrar, diz assim, Hebreus 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós temos aqui Deus dizendo uma profecia a respeito, a partir de Jesus, não mais em pedras, o Espírito Santo, que é o dedo de Deus, escreveria suas leis. Agora, a mesma lei seria escrita pelo mesmo dedo, pelo mesmo Espírito Santo, seria escrita na nossa mente e no nosso coração. Em outras palavras, nós iríamos amar a lei de Deus pelo poder do Espírito Santo, conforme Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Um indicativo de que você ama a Deus é observar os seus mandamentos. É nesse sentido que você adora a Deus, se submetendo a Ele. Então, aqui está essa declaração que agora, depois de Cristo, as pessoas, ao verem o amor de Deus revelado por Cristo Jesus, amaria a Deus a ponto de guardar, mais do que nunca, guardar a lei de Deus com amor. Então, o dedo de Deus é o Espírito Santo que vai escrever a mesma lei do passado em nossas vidas. Ele não vem para tirar a lei, mas vem para colocar em nossas vidas de modo mais íntimo, mais profundo em nosso ser. Agora, voltando ao Apocalipse, capítulo 13, veja sobre a segunda besta, que fala de uma contrafação do Espírito Santo. Apocalipse 13, falando dos Estados Unidos, diz assim, o verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Em outras palavras, os Estados Unidos têm o mesmo poder em domínio no mundo político e religioso como o papado teve lá na Idade Média, que é a primeira besta, E diz assim, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ou seja, os Estados Unidos faz com que, no tempo do fim, todos na terra adorem o papado, cuja ferida mortal fora curada, que está em processo de cumprimento, já está sendo curado, mais do que nunca, a ferida do Papa no mundo. Agora o verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Isso aqui é algo que você pode ver, se eu não me engano, em 1 Reis capítulo 18. O caso de Elias, ele fez um altar e colocou um sacrifício sobre o altar, e Deus fez com que o altar, o seu sacrifício, a sua oferenda fosse aceita, porque Deus fez descer fogo do céu e consumiu aquele sacrifício.
Conquanto Elias teve esta experiência com Deus, os falsos profetas, os profetas de Baal, também fizeram um altar e colocaram o seu sacrifício ali, e eles esperaram que o Deus deles fizesse o mesmo com aquele sacrifício. Mas Deus não autorizou Satanás a realizar poder algum sobre aquele sacrifício. De maneira que os falsos profetas, os profetas de Baal, foram identificados como sendo falsos e eles foram mortos ali naquela ocasião. Se eu não me engano, está em 1 Reis, capítulo 18. Aqui nós lemos em Apocalipse, capítulo 13, que fala que os Estados Unidos, como uma nação essencialmente protestante, que é tido como falso profeta, para fazer com que o mundo se volva para o papado, homenageie novamente o papado, reconheça a sua autoridade. Então os Estados Unidos, nesse papel de falso profeta, ele iria fazer até com que fogo descesse do céu à terra. Ou seja, Deus não permitiu os falsos profetas fazerem aquele sinal para desmascarar eles. Mas agora, no tempo do fim, Deus está dizendo aqui, nessas palavras, que ele permitirá que o mal exerça todo o poder de malignidade, que ele exerça isso através dos poderes fenomenais que possui. É por isso que você encontra lá em Mateus 7, verso 21 a 23, nós, em teu nome, Senhor, fizemos milagres, fizemos cura, expelimos demônios. Jesus não reconhece esses. Mateus 24, Jesus falou dos falsos cristos e falsos profetas que haveria no tempo do fim. Enfim, eu já falei muito sobre isso. O fato é que agora, no tempo do fim, Deus iria deixar que Satanás agisse com os seus ministros da injustiça, aqueles disseminadores do erro, disseminadores do engano. Satanás iria ter agora liberdade por parte de Deus para executar poderes a favor desses falsos agentes, né? Esses falsos cristãos. E você comprova isso lendo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 9 ao 12. Ali você vai ver que Deus vai enviar para as pessoas que vão se perder a operação do engano, para que se percam. Mas por que Deus vai fazer isso? Lá explica. Porque eles não deram crédito à mentira. Antes preferiram não deram crédito à verdade. Antes preferiram a mentira, então Deus lhe enviou a operação do erro, lhes enviou a operação da mentira, ou seja, permitiu que eles fossem enganados por Satanás, e assim eles terão que prestar conta no juízo final. Só no tempo do juízo final, na sentença final de Deus, é que as escamas dos olhos desses ímpios, desses infiéis, vai se cair e eles vão perceber na arapuca, eles vão ver o mal, a arapuca que eles haviam entrado, né? Mas veja, mas voltando aqui a Apocalipse 13, né? O verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Ou seja, o falso profeta, que é os Estados Unidos, aqui representando isso, ele faria tantos sinais através desses falsos profetas, Satanás usando eles, para poder fazer com que as pessoas olhassem para o papado com simpatia, para que crescem nas propostas do papado. Então Satanás estaria usando esses nominalmente protestantes, que é tido aqui como falsos profetas de acordo com a Bíblia, e assim eles fariam com que o mundo todo fosse enganado. Continua. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta. Diante significa em submissão ao papado, né? E continua, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então veja, Satanás faria de tudo para poder restaurar a autoridade do papado, usando então os Estados Unidos como poder civil, econômico, militar, um poder político. Essa autoridade que os Estados Unidos iria ter no tempo do fim serviria para que Satanás usasse a favor do papado, para fazer com que o papado, aquele que é o homem do pecado, que leva o mundo a transgredir as leis de Deus, pudesse recobrar o seu poder. Satanás atua através desses homens e atua através do papado. E também, por extensão aos Estados Unidos, os Estados Unidos representa todos os falsos evangélicos, todos os falsos missionários, todos os que se dizem cristãos verdadeiros, sem ser católicos, que usam a Bíblia, no entanto, esses que iriam apoiar o papado.
ao usar a Bíblia, ao invés de dizer assim diz o Senhor, o Papa está errado, o Papa é o anticristo, esses usariam a Bíblia para dizer vamos nos unir ao papado, o que o Papa diz devemos considerar, o que o Papa diz é importante, vamos nos unir, o Espírito Santo está falando com todos, então não há diferença de um para outro, o amor é bonito, o amor é maravilhoso, então o Papa está abrindo nossos olhos de forma incondicional para que nos amemos, deixemos as nossas diferenças de lado, e o Papa vem conquistando todos nesse sentido. Então, os evangélicos e protestantes nominais e neopentecostais, esses que se dizem usar a Bíblia e usam o termo assim diz o Senhor, porque estão usando a Bíblia, esses são falsos profetas, porque eles estão em flagrante contradição da Bíblia em apoio ao papado. Eles estão simplesmente surgiram com esse propósito e Satanás tem eles operando para atingir os seus ideais. E vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta. Então, o que você vê aqui dessas palavras de Apocalipse 13? Uma contrafação do trabalho do Espírito Santo. Eu ainda tenho 10 minutos e quero aproveitar. Veja que interessante nós vemos aqui, nós temos aqui Provérbios capítulo 28, verso 9, uma declaração muito pesada para considerarmos, Provérbios capítulo 28, verso 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então nós temos que prestar muita atenção, porque às vezes as pessoas elas se iludem achando que Deus vai ouvir as suas orações, e se acontece algum fenômeno, algum contato com milagre, alguma revelação, algum sonho, essas pessoas se entregam a isso, mas elas estão endurecendo os seus ouvidos, endurecendo o seu coração para não ouvir a lei. E a Bíblia está deixando bem claro no que consiste essa teimosia, esta rebelião. Aquele que desvia o seu coração, os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então eu tenho falado algumas coisas aqui, no próximo encontro nós daremos continuidade a este assunto. É muito importante considerarmos bem este assunto, sobre o que é o selo de Deus, o que é o sinal da besta, e como que isso funciona, e como que isso vai se desenvolver. Tudo isso nós precisamos trabalhar bem, para que não fique dúvida alguma a respeito desses assuntos imperiosos do livro do Apocalipse. Então, já que o nosso tempo está escasso, por hora nós vamos parar por aqui, mas fica em aberto uma continuação disso. Nós vamos explicar quais são as atitudes do falso profeta, como que o falso profeta tem se desviado dos claros ensinos da palavra de Deus. Eu falei aqui a respeito do estado dos mortos, o que a Bíblia realmente diz, que os falsos profetas estão apoiando o que a Igreja Católica diz, porque se desviaram dos ensinos verdadeiros da Bíblia, do assim diz o Senhor. Vamos falar sobre a verdadeira dieta do povo de Deus, porque os falsos profetas, conforme a Bíblia diz, eu não estou a julgar, não estou julgando você como pessoa ou qualquer indivíduo. As pessoas, Deus conhece o coração, sabe os porquês de cada um, mas eu estou falando em questão de sistema, em questão de poderes que estão dominando o mundo. Então, o falso profeta, no caso, diz que o homem pode comer qualquer coisa, a cruz de Cristo nos libertou o apetite, agora podemos desenfreadamente atender os caprichos do nosso apetite. Será que Deus é assim? Será que isso tem apoio bíblico? E nós vamos ver também a ideia dos falsos profetas dizerem, bem, nós temos o Espírito Santo, nós falamos línguas estranhas, e nós, além dos fenômenos, das revelações, além das curas, além dos milagres, nós falamos línguas estranhas. Será que isso tem um apoio bíblico? Então tudo isso nós pretendemos esclarecer para deixar muito elucidado, de uma vez por todas, qual é
a atitude do falso profeta. Aqueles que usam a Bíblia usam o mesmo termo do verdadeiro. O termo é, assim diz o Senhor, porque estão com a Bíblia em mãos, diferentemente dos católicos. No entanto, o assim diz o Senhor deles é uma mentira declarada em relação ao que realmente diz a Bíblia. E eles estão em coligação com aquilo que a Igreja Católica está a ministrar em questão de erros doutrinários. Eles estão em conformidade com os desvios teológicos ministrados pela Igreja Mãe aí, a Igreja Católica. Então, nós vamos entender tudo isso e vamos provando em todos eles, em todos esses encontros, mais e mais a veracidade da lei de Deus, do sábado de Deus e do quanto o domingo é o sinal da besta. Por hora, o nosso tempo está esgotado. Agradeço a tua presença, agradeço a Deus, peço que você pense nisso. E nós vamos nos encontrar no próximo episódio, o episódio de número 36. Que Deus seja com você e até lá.